Passo agora a palavra ao professor Telmo Batista. Boa tarde. Os trabalhos já vão longos, espero que não falta muito para terminar o dia, mas gostava de vos falar um pouco nesta dimensão de complementaridade ao que o meu colega de Espanha falou, porque conhecemos os problemas conjuntos, trabalhamos muito em conjunto, discutimos muitas questões e há alguns aspectos que são naturalmente comuns e há outros aspectos que não são, pelo facto de que, em termos de organização da psicologia, os nossos colegas de Espanha têm uma longuíssima experiência de trabalho já instalada e por isso têm uma relação estabelecida com, inclusivamente, os poderes dentro da própria política, que é muito, naturalmente, mais forte, resultado de muitos anos de trabalho, que é naturalmente um ensinamento para aquilo que nós precisamos de fazer em Portugal. E por isso, pegando em alguns destes temas, eu começava por dar uma tónica. Há um aspecto que me parece importante também na crise, é que os psicólogos também podem ajudar a explicar algumas questões desta crise. Podem ajudar a explicarem com aquilo que têm e que fazem, que trabalham e que estudam e que dá um contributo também para perceber como é que muitas vezes se chega a estas situações e o que é que depois, a partir daí, se pode fazer para conseguir alertar as pessoas, torná-las mais conscientes, trabalhar com elas e trabalhar com as pessoas que decidem, no sentido de evitar problemas que se calhar estão muitas vezes ou que se repetem muitas vezes. Eu começava por falar de um elemento, apenas a título de exemplo, que esteve na base de muitas questões que agora nos envolvem, que é o problema da desmaterialização do dinheiro, ou seja, o facto de hoje não mexemos em dinheiro, mexemos em transações, mexemos num conjunto de coisas que não se vê o dinheiro. E há um conjunto de trabalhos muito interessantes da psicologia social, particularmente do Ariel e de outros, que têm demonstrado como é que, muitas vezes, quando nós desmaterializamos o dinheiro, quando nós não temos consciência imediata do que é que está envolvido, somos capazes de fazer coisas menos honestas, ou para dizer, às vezes, desonestas, com mais facilidade. E por isso, há imensas experiências interessantes, entre as quais, por exemplo, alguma delas que mostra que numa espécie de lar universitário, quando se tem um conjunto de notas de $1 ou de $5, num prato que são um contributo coletivo, passado uma semana, quando se lá vai, muitas vezes as notas continuam lá, por estranho que pareça, e que quando se tem o valor correspondente em garrafas de Coca-Cola, passado uma semana, muitas dessas garrafas foram desaparecendo e as pessoas já foram consumindo aquilo sem dar muito troco a ninguém. E o Ariel e todos muitos outros foram trabalhando um conjunto de ideias muitíssimo interessantes que ajudam a perceber que quando um aspecto importante da desmaterialização do dinheiro, quando ele não é visível, quando não tem uma troca imediata, quando se começa a complexificar, como se começou a complexificar, naturalmente as pessoas têm mais possibilidades de fazer algumas coisas que não são necessariamente tão honestas. Quando se entra em grandes dimensões destas coisas, para nós a maior parte da crise, confesso que é preciso, reconheço que deve haver muito poucas pessoas, já várias pessoas disseram que há muito poucas pessoas que conseguem explicar todos os mecanismos financeiros que derivam daquilo tudo e encaixam todas umas coisas nas outras, que nos deixam profundamente estarrecidos e que nos dizem, bom, afinal isto está mal por causa de uma coisa que são com nomes esquisitos e com siglas estranhas, que nos deixam completamente assoberbados. Afinal, o que é isto? E por isso, há um lado da psicologia, eu não estou aqui a fazer uma conferência, que é por dar as coisas um pouco assim, há um lado da psicologia que é muito importante, porque ele tem um contributo, e tem vindo a dar contributos à compreensão do ser humano, à compreensão de muitos dos seus comportamentos, inclusivamente dos seus comportamentos económicos, ao comportamento, à irracionalidade, muitas vezes, das decisões das próprias pessoas,
E por isso há um contributo inicial que é fundamental, que seja cada vez mais visível e que comece a aparecer em muitas ciências. E se eu me preocupo bastante com estes aspectos é porque naturalmente lido com, já há muitos anos naturalmente, com as pessoas que estão do outro lado, que me interpelam sobre a psicologia. Isso é coisa que me deixa, enfim, ainda bastante angustiado. É que uma das coisas que me deixa bastante angustiado é a percepção que ainda existe da psicologia. Uma percepção bastante ainda incipiente, quanto a mim, para quem já tem uma profissão com tanto tempo. Uma profissão que ainda é vista... Bem, a percepção da psicologia ainda é muito a psicologia clínica só. E uma forma de fazer as coisas. E por isso, quando se interpela, quando somos interpelados do outro lado, pelos decisores, sobre estas questões, é preciso explicar sistematicamente, como se estivéssemos numa cadeira do primeiro ano, mais uma vez, explicar o que é que a psicologia faz, quais são os contributos da psicologia. E isto, sendo um processo que é cansativo, precisa de ser feito consistentemente, continuadamente. E é algo que não está adquirido na sociedade portuguesa, de longe. Ainda a semana passada alguém me dizia, uma pessoa ligada à informação e tal, dizia, muito ligada à informação, pois e tal, mas por causa da prescrição dos psicólogos, calma, os psicólogos não prescrevem, não. E por isso, e esta é uma pessoa muito informada. E quando lidamos com, muitas vezes, as pessoas que têm essa capacidade de decisão, os políticos, comissões, etc., ainda vemos que a visão que tem é muito generalista, muito impressionística do que é que a psicologia faz. E ao ter essa visão impressionística também tem uma visão desvalorizada às vezes. Bem, isto é uma espécie de adicional. É assim umas conversas que se fazem e não percebemos bem o resultado. E por isso é que é importante que nós tenhamos um trabalho de demonstração. Eu tenho muito insistido nisso. Um trabalho de demonstração que tem muito a ver com a contínua capacidade para mostrar o que é que nós podemos fazer pelas pessoas, os ganhos que têm e também com isto, num mundo que está tão preocupado com custos e com coisas, como é que nós até podemos, nas nossas intervenções, poupar esse tal dinheiro. Porque os dados são bastante favoráveis à psicologia. Os dados são bastante favoráveis à psicologia. E por isso, quando nós, há mais de um ano atrás, decidimos elaborar um relatório de custo e efetividade que está disponível online, que provavelmente o verão, tem aqui uma versão papel, foi para perceber um pouco, naturalmente, o que é que existia de ganhos associados. Porque esta era a linguagem que nos pediam. É a linguagem, está bem, mas ok, como é que é? Porque a ideia e as percepções estão ainda e têm que ser mudadas. Têm que ser mudadas por um trabalho de esclarecimento, por um trabalho campanha mesmo, que permita perceber o que é que os psicólogos fazem, como é que eles contribuem para o bem-estar das pessoas, como é que diminui, como é que aumenta a sua qualidade de vida e também como é que diminuem custos. E alguns dos dados que eu vos falei esta manhã são dados impressionantes, mas há recomendações, inclusivamente nacionais, de organismos insuspeitos, como a Infarmed, que dizem numa intervenção imediata, quando há um processo de depressivo, a primeira intervenção deve ser uma intervenção psicológica. Mas isto fica nas entrelinhas do relatório e continua-se a fazer o mesmo, para todos os efeitos. E por isso é um processo lento de aquisição, de contacto, de falar com as pessoas, que é muito importante para que eles possam perceber os ganhos que têm. E posso-vos dizer que este estudo, que foi amplamente distribuído, que foi apresentado no Dia da Saúde Mental, que foi distribuído em Portugal a um conjunto vasto de decisores, foi distribuído aos parlamentares, foi distribuído às administrações regionais de saúde, é lido e as pessoas vão começando a perceber, afinal, que há estas dimensões. E vai mudando, a pouco e pouco isso. Vai mudando aquilo que as pessoas pensam que é o resultado destas... Aquilo que as pessoas pensam acerca do que é que a psicologia pode fazer, como é que ela contribui, porque aí elas querem. E num mundo em que os recursos são reduzidos e que nós dizemos, não, nós somos um recurso útil, porque também, além disso tudo, fazemos um trabalho que poupa muito dinheiro, é muito importante. Claro que temos que dizê-lo de uma forma mais global, porque às vezes em Portugal, como noutros sítios, pensa-se, isto não é o meu ministério, o problema não é meu, não é? Se não é o meu ministério que paga, é o ministério do outro. Mas se pensarmos todos, não é? E muitas vezes os orçamentos são feitos assim, mas se pensarmos todos, a questão é que
quando não se atua num, vai sempre recair sobre algum outro. Isso é assim, e sai sempre, naturalmente, do bolso de todas as pessoas. E por isso, quando não se atua, por exemplo, na escola, que é uma área primária de intervenção, muitas vezes as coisas complicam-se e é a saúde que vai pagar. Claro que às vezes as pessoas não se preocupam com isso, porque isto não é o meu ministério, não cai sobre mim. Mas alguém há de pagar isso. E por isso, esta demonstração dos gastos, e vejam, por exemplo, os dados para os jovens que eu apresentei esta manhã, que davam um custo com as perturbações entre os 7 mil e os 60 mil euros por ano, são coisas poderosas que têm que ser ditas às pessoas. É isto que se gasta em, muitas vezes, dimensões diretas de gastos, sem contabilizar. Nenhum dos dados que eu apresentei fez muitas contabilidades indiretas, não contabilizou muitas outras coisas que são perdidas e muitos outros aspectos que são difíceis de contabilizar da própria vida das pessoas. Mas a linguagem é esta e nós temos que saber falar essa linguagem. E por isso é muito importante que nós fomos cada vez mostrando esta mais-valia comparativa do papel dos psicólogos. Esta mais-valia comparativa do papel dos psicólogos não está adquirida. Em alguns casos, sim. Há pessoas esclarecidas do outro lado, há pessoas que sabem, há pessoas que já tiveram, sobretudo aqueles que já tiveram a experiência de ter psicólogos a trabalhar com eles, que têm uma longa experiência de ter psicólogos e que sabem o que é que eles podem fazer. Esses sim. E nós temos grupos, temos colegas, temos pessoas que sabem e que fazem e que reconhecem imediatamente isso, mas é preciso alargar muito mais isto. E este é um trabalho de anos, sem dúvida, não podemos esquecer, porque é um trabalho que vai mudando a pouco e pouco a mentalidade das pessoas e é importante que seja repetido. É por isso que eu estou quase sempre a dizê-lo, ainda ao disse a propósito desta sessão que aqui estamos. Porque esta visibilidade é muito importante. Esta visibilidade que nós damos à psicologia, até por estarmos aqui todos hoje, é muito importante. Fala-se da psicologia, fala-se do que é que os psicólogos fazem, as pessoas ficam atentas, pensam sobre isso, começam-se a interrogar, pensam que se calhar seria boa a utilização dos serviços de um psicólogo. E por isso é fundamental que possamos fazer este tipo de trabalho. E é um trabalho que demora tempo. Muitos anos eu já levo de contactos, muitos anos levo de também me sentir às vezes à saída de muitas reuniões bastante a pensar, ainda falta aqui muita coisa para fazer. Mas o caminho está a ser feito, e o caminho faz-se de muitas maneiras. E por isso temos que encontrar as várias formas de passar a nossa mensagem, passar uma mensagem que esclareça bem que a psicologia tem um papel central. Porque eu também olho para, às vezes, eu também sinto aquela coisa dos jornalistas que dizem, bom, então e a psicologia, a crise, mas o que é que isto tem a ver? Não é? Com aquele ar de, bom, isto é só económico, não é? Não é. E já aqui foi explicado, e eu vou-te pensar, já aqui foi explicado, o meu colega Francisco Santolaya já o explicou bem. Há muita coisa destas dimensões aqui que tem a ver com a possibilidade de minorar a crise, de reduzir impactos, de poder preparar-nos para o futuro, que tem dimensões psicológicas. E é aqui que nós temos que também acentuar, por exemplo, aspectos, que está numa altura, eu penso que é importante dizê-lo, aspectos, por exemplo, de prevenção. Como esta prevenção é verdadeiramente importante, seja, por exemplo, na escola, nas transições escolares, num conjunto de competências socioemocionais, que nós sabemos claramente que estão relacionadas com uma capacidade para enfrentar o futuro, muitas coisas que o próprio Francisco já disse, e que estão inclusivamente trabalhadas, testadas, demonstradas, com resultados, e que nós podemos beneficiar daquilo que fazemos cá, daquilo que os outros nos trazem, e por isso que é fundamental que estejam também visíveis. E a visibilidade da psicologia muitas vezes não é fácil. Não é fácil porque as pessoas não se interessam se nós não estivermos sempre a dizer isto, e se não nos tivermos estes momentos. E também porque é importante que haja uma clarificação do que é que são as intervenções psicológicas. Nós sabemos, nós temos muito tipo de intervenção, mas não só temos muito tipo de intervenção, como temos que criar, e estamos a fazê-lo, ainda o meu colega esta manhã, Jaime Ferreira da Silva, o disse, queremos a criar formas novas de fazer este tipo de prestações. Eu falava esta manhã da utilização de Skype para consultas, etc. E por isso, há formas novas, há formas que, ou não são novas, mas são novas modalidades, inclusive que estão a ser mais utilizadas, modalidades grupais, modalidades da comunidade, etc., que têm um potencial importante de intervenção e que precisam de ser mais compreendidas, seja onde for. E, obviamente, eu tenho, numa época de crise, acentuado muito a questão da proximidade.
porque a proximidade é central, é na proximidade que as pessoas vão procurar auxílio. É aí que tem que estar, naturalmente, as coisas que as pessoas vão à procura, diretamente, na escola, no centro de saúde, na autarquia, por onde seja. E por isso, este trabalho é um trabalho importante e é um trabalho que se devia complementar e naturalmente complementar-se ao longo dos anos com um reconhecimento maior social dos psicólogos. Aliás, talvez com uma certificação que certifica as boas práticas das várias instituições. Nós devíamos poder definir um conjunto de boas práticas que as organizações das várias áreas do trabalho, do ensino, da saúde têm e dar esse selo à pessoa. Esta é uma instituição que reconhece o trabalho da psicologia, a importância da psicologia para a vida das pessoas e que utiliza isso. E ajudar assim as pessoas a fazer este trabalho de utilização do trabalho dos psicólogos, que é fundamental para a transformação. Naturalmente que apoiado em evidência, mas não há falta de evidência hoje em dia. Não há falta de evidência. Hoje em dia nós temos muitos estudos e por isso o trabalho tem sido também de juntar, sempre que possível, em relatórios, em trabalhos, os estudos existentes, muitas vezes sob uma pressão imensa de tempo para se responder a solicitações de quem quer que seja que nos interpela. E temos-lo feito porque, naturalmente, é isto que importa fazer para que possamos dizer às pessoas, sim, nós temos uma resposta, até já a testámos, ela tem bons resultados e os resultados são estes. E se calhar nós vamos convencendo as pessoas de que isso é algo fundamental. Por isso, é importante que e os percursos são longos, digo-vos desde já. Os percursos são longos, mais longos do que, naturalmente, todos desejaríamos, porque em coisas como uma tarefa, algo que nos preocupou sempre a todos nós, que era a questão da habilitação para a docência, que foi sempre uma pedra de toque, alguma coisa que sempre nos tocou, o percurso tem sido longo. E é longo porque há um trabalho a fazer que enfrenta muitas vezes as vicissitudes de mudanças de governo, mudanças de secretário de Estado, dentro do mesmo governo. Às vezes as coisas começam de novo, é como se nada tivesse sido feito, de um momento para o outro. E quem tem experiência disso, e vejo aqui algumas caras que abanam, sabe que mesmo dentro do mesmo governo, quando muda tudo, praticamente. É como se não tivesse sido nada feito. E há que reatar relações, há que explicar de novo, há que levar outra vez as coisas. E já passamos por algumas destas situações. Mas, por exemplo, neste lado da habilitação à docência, depois de já ter sido apresentado até conversações sobre isto, desde o Sócrates até aos dois secretários de Estado, houve, e de termos estado em comissões parlamentares da educação, finalmente parece haver disponibilidade para este aspecto. E por isso, depois deste percurso que tem sido extremo e pesado, nós finalmente com esta disponibilidade propusemos que se fizesse uma portaria que resultou de vários trabalhos que a própria Ordem fez, de focus group, de trabalho que meus colegas realizaram, de consultas de pessoas que estão envolvidas nisso e puderam dar os seus contributos para o que é que podia ser. Naturalmente, isto é aquilo que está a ser apresentado. Mais uma vez, eu gostava muito, que cada vez que apresentamos uma coisa a adotassem. Mas isto não é assim, a realidade não é como nós a queremos. E a realidade é aquilo que é possível em muitas circunstâncias. E muitas vezes esta dimensão, a dimensão das decisões, altera-se com muitas coisas, com muitos fatores que às vezes nos esquecemos. E por isso o nosso papel é fazer essa apresentação. E fizemos-lo. E por isso o que é que interessa aqui? Que interessa que os nossos argumentos sejam ouvidos, que as pessoas possam muitas vezes estarem convencidas desses argumentos e possam finalmente aceder a alguns desses aspectos. Ora, são, como eu disse, processos lentos, mas são processos lentos que têm sucesso. E aquilo que talvez me deixa mais satisfeito também neste percurso é que a luta pela autonomia dos psicólogos, pela autonomia científica dos psicólogos, é algo que se vai fazendo progressivamente e vai fazendo com afirmações, como é o caso, por exemplo, da questão dos seguros de saúde da área da psicologia.
nem precisamos de ser nós, é a própria DEC a dizer, agora já existe um seguro que contempla a psicologia. E a psicologia de uma forma adequada. E porquê? E talvez o mais importante não seja o seguro ou a cobertura. O mais importante ali é outra coisa, porque isto, obviamente, aumenta o acesso para um grupo de pessoas. O mais importante ali não é isso. O mais importante ali é que há um reconhecimento de que os psicólogos decidem sobre esta pessoa sem necessidade de nenhuma prévia autorização de outros profissionais. E isto é que é importante, não é? Porque é verdadeiramente, até do ponto de vista do reconhecimento da capacidade autónoma dos psicólogos de funcionarem, de dizer, sim senhora, aqui está uma classe profissional que tem idoneidade, trabalho, competência para tomar decisões acerca da pessoa que está à sua frente. E por isso nós estamos dispostos, naturalmente, a que esta pessoa não procure, não tenha que ter uma autorização de um médico ou de outra coisa qualquer para ter uma intervenção, porque o psicólogo basta, porque ele é capaz e competente de o fazer. E por isso, estas coisas que têm que se estender a outras dimensões e que já foram trabalhadas noutras dimensões, com outras áreas, e que estão a ser trabalhadas, são extremamente importantes. Porquê? Porque são estas, e já ouvi tantas queixas de dificuldades de relação, de problemas entre serviços, etc. São estes aspectos todos que vão demonstrando aquilo que é a dimensão importante do trabalho dos psicólogos, a capacidade de reconhecimento das suas competências autónomas. E nós não precisamos que outros sancionem ou não a nossa capacidade de fazer trabalho. E por isso, há um conjunto de aspectos destes que são fundamentais, que passam desde os estudos, os relatórios, aquelas dimensões de prevenção, as dimensões também de intervenção, que algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, precisam de continuar a ser demonstradas e feitas. E garanto-vos que é um trabalho extenso, é um trabalho de muita gente. Há bocado o Samuel fazia-me aquele elogio, mas ele é merecido para muita gente que trabalha connosco, que tem trabalhado, aliás, não só da equipa, como as pessoas que têm sempre chegado a dar contributos, porque são esses contributos que ajudam, de facto, muitas vezes, a avançar e a dar dimensões de afirmação que são muito importantes. E por isso, e quero ressaltar aqui um aspecto que já foi trabalhado noutra vez, eu não estive só a assistir a uma parte, que é uma dimensão, que é esta dimensão do contacto com os nossos colegas. Eu penso que, apesar de tudo, e com o trabalho todo feito, não teríamos avançado se não tivéssemos tanto know-how que podemos ir buscar, tantas capacidades e conhecimentos sobre os percursos que foram feitos, sobre as dificuldades e sobre as armadilhas que às vezes nos esperam e que nascem de um trabalho de conversa, de partilha, que decorre destas dimensões em que estamos envolvidos, tanto nacional como europeia, como internacional. E tenho a certeza que é fundamental que estejamos lá, porque lembro-me do susto que me pregou uma sessão em Bruxelas, quando se falava daquilo que era uma tentativa de tendência europeia para a prática da psicologia, que era de acabar com os profissionais liberais todos e transformar todos em empresas. E com isso, que era uma coisa que estava a ser muito discutida na altura quando estive lá, com isso, traz tudo em empresas, dissolvendo muitas das suas dimensões ético-deontológicas, fazendo que cada pessoa fosse uma empresa e que fosse tratada depois como um empresário e com o fisco, dissolvendo muitas daquelas dimensões de exigência que se podem fazer. E esta tendência está no ar. E é ali que muitas vezes ela se joga. É ali que, infelizmente para nós, muitas das coisas se decidem. E é destas coisas que depois se aplicam ao Portugal. E nós temos que verdadeiramente estar nestas discussões, participar nelas, fazer o trabalho de casa, devolver esse trabalho de casa, muitas vezes, naturalmente, confrontar, para que possa ser possível e também desenvolver as nossas posições e para que elas não sejam só de cima para baixo da União Europeia, que há uma queixa, como sabem, frequente deste tipo de posições, que são, de facto, muitas vezes
inesperadas, não é? Não é que não haja consultas, etc., mas o processo é quase todo ele próprio. Não é que seja rápido, mas é pouco participado. E depois deparamos com coisas como estas. E estas tendências, naturalmente, precisam de ser vistas, avaliadas, muitas vezes combatidas, e é esta dimensão que é fundamental. E por isso, para encerrar este momento, queria dizer-vos que, de facto, muito daquilo que é o trabalho da psicologia pode ajudar não só na explicação, na prevenção, nas várias dimensões de intervenção, e que ele precisa verdadeiramente de ser mostrado por nós, por todos nós, naturalmente, sem vergonhas, sem nos apoucarmos, porque ele precisa dessa divulgação. Precisamos estar presentes a mostrar esse trabalho. E que isto, de facto, é uma via que não pode ser esquecida em nenhuma circunstância, e é essa que vai mudando não só aquilo que o meu amigo Paco Santolaya dizia, a identidade dos psicólogos, mas vai fazendo com que as pessoas percebam que há uma utilidade importante, aqueles que ainda não percebem, há uma utilidade importante no trabalho dos psicólogos, e que ele serve verdadeiramente para ajudar as pessoas e para transformar as sociedades. Muito obrigado.